Ter que dar. Os irmãos encontraram? Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Vamos fazer a leitura do 10 até o 18. Eu leio o versículo e a igreja lê o próximo, que diz assim: Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Igreja 11. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Igreja 15. Segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados malignos. 17. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Vamos ler todos juntos o versículo 10? Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Coloque sua Bíblia aberta sobre o banco, em nome do Senhor Jesus, e vamos fazer uma oração para nós darmos início à palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Senhor, diante de Ti apresentamos as nossas vidas. Meu Pai, o Senhor já se encontra presente aqui nessa noite, o Senhor tem se manifestado através dos louvores, e nós pedimos, fala conosco através da Tua palavra, que o Teu nome venha ser glorificado de forma poderosa, que a palavra venha trazer salvação, cura, transformação, libertação. Meu Deus, todo esse espírito de distração, todo mal, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Abre os corações e as mentes, para que o Teu povo possa ouvir, entender e praticar a Tua palavra, e que o diabo não venha roubar a semente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar dando graças a Deus. Aleluia. Diga para o seu irmão assim, diga: irmão, não converse comigo agora, porque quem rouba a semente é o diabo. Amém? Irmãos, eu quero desde já pedir perdão à igreja, porque não tiveram oportunidades hoje, mas foi porque o culto hoje foi um pouco diferente. Os irmãos estão aqui e os irmãos viram como que foi, e Deus, ele continua presente em nome do Senhor Jesus. Aqui em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito da nossa batalha que nós enfrentamos diariamente. No capítulo 6, no início do capítulo, ele vai falar a respeito de como que os filhos devem tratar os pais e os pais os filhos. E prosseguindo, ele vai dizer como que os servos devem tratar os seus patrões e como que os patrões devem tratar os seus servos. E no versículo 10, o apóstolo Paulo, ele começa a dizer a respeito da batalha espiritual que nós vamos travar como cristãos diariamente, todos os dias da nossa vida. Todo dia que você acorda, todo dia que você se levanta, todo dia que você abre os seus olhos e até mesmo quando você fecha os seus olhos, tem uma batalha que está instaurada ao seu redor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a palavra do Senhor vai dizer: o diabo, o vosso adversário, anda em derredor procurando uma oportunidade para que possa vos tragar. Então, a todo momento, o inimigo, ele tem nos observado para tentar nos matar, nos prejudicar, ou armar algo contra as nossas vidas, contra as nossas famílias e contra o nosso ministério. E talvez diante dessa palavra alguém se pergunte: então, como que eu vou fazer para me proteger 24 horas contra os dardos inflamados do maligno?
Pode ficar tranquilo, porque Deus, Ele já cuidou disso. Salmos capítulo 34, a palavra do Senhor vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Ou seja, apesar de existir um adversário em nosso derredor procurando algo, uma oportunidade para nos tragar, há um Deus, há um anjo enviado por Deus que está do nosso lado, trazendo segurança, nos protegendo contra os ataques e as ciladas do inimigo. Diga para o seu irmão, você está protegido. Areva cega, por quem? Por Deus. E aqui ele fala como que deve ser a proteção, como que nós devemos lidar diante desses ataques e diante dessas batalhas. Ele começa dizendo, quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu lembro que algum tempo atrás, Deus me deu uma visão. O Senhor me mostrou um quadro negro muito grande. E uma mão começou a escrever nesse quadro negro, Deus é força e poder. E eu busquei a interpretação, e Senhor, o que isso quer dizer? Eu sei que o Senhor é força e poder, mas por que o Senhor está me trazendo essa palavra? E eu fui procurar na Bíblia o que queria dizer aquela frase, e Deus me deu a revelação aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10, que quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deus é força para aquele que está fraco. Deus é força para aquele que está doente, Deus é força para aquele que está abatido, e Deus é poder para aquele que está sendo bombardeado pelas trevas e por ataques do inimigo. Deus é força e Deus é poder para nós. E para que a gente possa resistir no dia mau, não parar durante a caminhada, nós precisamos ser fortalecidos por essa força e por esse poder. O fortalecimento em Deus, o fortalecimento espiritual, ele vem a partir do momento que nós nos colocamos na posição do Senhor, de buscar a ajuda dEle, de se humilhar, de pedir perdão pelos nossos pecados e falar, Senhor, eu preciso de Ti. Aqui ele não fala mais sobre aqueles que precisam de uma libertação. Esse texto é escrito para aqueles que são soldados de Cristo. Esse texto é escrito para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, para aqueles que são membros, para aqueles que são ungidos, para aqueles que não estão mais em uma posição de inércia espiritual, mas para aqueles que colocaram a mão no arado e estão dispostos a enfrentar todas as consequências em prol do reino de Deus. E ele continua dizendo, vistam-se com toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Um soldado, para que ele venha participar de uma batalha e não ser ferido, ou se for ferido e não morrer, ele precisa estar vestido e revestido com uma armadura. E nós vemos, infelizmente, que nesses últimos dias, as pessoas estão sem revestimento algum para entrar em batalhas, para fazer a vontade do Senhor. Se você já teve um sonho em que você estava sem blusa, se você já teve um sonho que você estava sem sapato, se você já teve algum sonho que você estava nu em lugares públicos, Deus está querendo dar um recado para você. Eu quero que você busque de mim revestimento. Eu quero que você seja renovado, fortalecido com a minha armadura espiritual. O diabo, ele arma ciladas contra nós, e se nós não estivermos revestidos com a armadura de Deus, nós seremos feridos, e em pior das hipóteses, até mesmo mortos. E ele continua, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, potestades e dominadores do mal, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando você vai no cemitério e você vai ver a cova de alguém, aqui jaz fulano de tal. É ou não é? Aqui jaz Beltrano, aqui jaz fulano. E a Bíblia diz que o mundo morrerá no maligno. Quando o mundo morrer e acordar, quem vai estar diante da presença dele é o diabo. Quando aqueles que praticam a iniquidade morrerem,
que se despertarem na morte, eles serão recepcionados pelo inimigo, porque o mundo jaz no maligno. Aqueles que praticam a iniquidade jaz no maligno. Mas aquele que obedece à palavra, aquele que congrega numa igreja, aquele que tem temor a Deus, esse possui vida, e vida em Cristo. E quando ele fechar os seus olhos, ele será recepcionado, não por demônios, não pelo diabo, não por Lúcifer, mas sim pelo Senhor dos Senhores, por Jesus Cristo, quando nós adentrarmos os portões celestiais da glória do nosso Deus, do nosso Pai. João capítulo 14, Jesus declara: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vale a pena estar no centro da vontade do Senhor. Aqui ele está dizendo: não coloque o seu foco em pessoas, não coloquem o seu foco na carne ou no sangue, porque os seus inimigos não são pessoas, mas os seus inimigos estão nas regiões celestiais. Ele está dizendo: não tenham mais uma vida voltada para a carne, para os olhos carnais, mas comece a enxergar as situações com a perspectiva do Espírito de Deus. A vossa luta não é mais contra carne e sangue, mas agora a vossa luta será vencida com o joelho no chão, com a Bíblia aberta, com a boca no pó. É assim que nós vencemos as nossas batalhas. O nosso poder de argumentação, ele não é nada perto da oração, diante da presença do nosso Deus. Talvez tem pessoas que não ouçam as suas palavras, que não querem dar credibilidade para as suas palavras, mas através das nossas orações, Deus move os céus e Deus transforma corações. Abra os seus olhos para saber que há um inimigo que quer te destruir. Você precisa estar revestido para vencer essa batalha. Você precisa estar com a armadura de Deus para derrotar esse inimigo que tem se levantado contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Para vencer essa batalha eu preciso de estratégias de guerra. Para vencer essa batalha eu preciso de discernimento espiritual. Para vencer essa batalha eu preciso de direcionamento do Espírito de Deus. O Senhor fala para alguém que está aqui: desperta, pois tu que dormes desse sono da indolência. Desperta, pois tu que dormes desse acomodismo espiritual. Desperta, pois tu que dormes dessa incredulidade. Deus me protege, sim, mas eu preciso está posicionado como soldado. Diga para o seu irmão: esteja posicionado como soldado do céu. Hoje é culto de Santa Ceia, irmãos. Eu lembro que nas gerações passadas era ensinado: faça um jejum em culto de Santa Ceia, se humilhe diante do Senhor, não venha de qualquer forma para o culto de Santa Ceia, porque o culto de Santa Ceia significa a comunhão com Jesus Cristo. Ele fala que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Quando nós nos reunimos para comer da carne de Jesus, que é simbolizado pelo pão, e do sangue do Senhor Jesus Cristo, que é representado pelo suco de uva, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, e nós estamos dizendo: Ele ressuscitou para os céus, mas Ele vive dentro de mim. Nós estamos aqui como representantes dEle, mas hoje as pessoas não se importam mais com o culto de Santa Ceia, não se importam mais com comunhão com o Espírito de Deus. Devacérgia, marcam tantas coisas, não que seja, irmãos, pecado faltar um culto, mas se for faltar, falte outro, venha no culto de Santa Ceia, a não ser que seja um caso de extrema necessidade. Vai ceiar, faz um jejum, coloque seu filho diante do altar do Senhor. Nós não estamos aqui passando o nosso tempo, estamos fazendo uma séria simbologia, uma séria cerimônia diante do nosso Deus. Você que não é batizado, Deus te chama.
se batize. Você que sente no teu coração o chamado arder, você que sente que foi escolhido por Deus, pare de fugir do seu chamado. Pare de virar as costas para aquele que te chamou. Eu tenho medo das retaliações. Aquele que te chamou te reveste de poder e de autoridade para vencer os ataques do maligno. Tem retaliação? Tem. Tem luta? Tem. Mas a felicidade plena, ela só é conquistada quando nós estamos no centro da vontade do Senhor. E eu quero falar algo para você. Você estando posicionado ou não, o inimigo vai continuar lutando para te envergonhar e para te derrubar. Agora, se você tomar posição de soldado, ele pode se levantar contra você, mas por 7 caminhos ele terá que fugir, porque maior é aquele que estará ao teu lado do que aquele que está no mundo. Nós querendo ou não querendo, há uma batalha. A gente querendo ou não, ele está se levantando todos os dias contra nós. E nós precisamos vencer isso. Através do poder de Jesus Cristo. Mesmo passando por aflições, por lutas, por sofrimentos. Como Jesus fala no capítulo 16, versículo 33 do Evangelho de João. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo, ele declara: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, a armadura espiritual, ela é necessária para que a gente vença o inimigo, para que a gente vença as tentações, porque há pessoas que guerreiam contra o inimigo como leão, mas quando é tentado pelo diabo, cai na primeira oportunidade. Quando aparece um prato do inimigo, cai na primeira oportunidade. Eu quero falar algo para a igreja do Senhor nessa noite. Há coisas que é o inimigo que faz, mas há atos que nós praticamos, que é questão de caráter. É por isso que em Salmo 119, versículo 1, a palavra do Senhor declara assim: bem-aventurado aqueles que são irrepreensíveis no seu caminho e que andam na lei do Senhor. Ou seja, não basta ser crente, eu também preciso ter caráter com os meus irmãos, comprar e pagar, ser fiel a quem está do meu lado, resistir à aparência do mal. Jesus, quando ele está no Getsêmani, em que ele vai enfrentar a cruz, ele chama Pedro, Tiago e João para vigiarem com ele. Mas só que eles começam a dormir. E Jesus fala: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiai, pois, e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tiago capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós obedecemos ao Senhor e resistimos ao diabo, ele foge. Mas o pecado nós não devemos enfrentar. O pecado nós precisamos fugir. Se tem algo que você sabe que está atrapalhando a sua espiritualidade e está minando a sua fé, fuja. Até mesmo uma porta, se você estiver passando por uma porta e essa porta está te afastando do Senhor, dos caminhos de Deus, é melhor sair dessa porta e buscar outra do que perder a salvação e a paz em Deus. Diga para o seu irmão: fuja da aparência do mal. Se a gente chamar uma criança, a filha do Maílson, o Pedro, o Caleb que está ali atrás, qualquer criança, até os bebês que estão aqui, e perguntar: é certo roubar? Eles vão falar não, porque a gente já nasce sabendo discernir o que é certo e o que é errado. A gente faz porque a gente é ruim. Não é verdade? A gente faz o que a gente quer fazer. Tem coisas que é opção, que é caráter, que é renúncia. José teve a opção de se deitar com a mulher de Potifar. Ela cerca ele, não tinha ninguém em casa. Eles estavam sós. Mas José, ele corre, ele foge. Ele é caluniado por isso. Ele é preso por isso. Mas ele permanece fiel a Deus. Para que a gente possa permanecer inabaláveis, nós precisamos fugir das tentações que o diabo tem nos oferecido.
para que a igreja não seja uma igreja raquítica espiritualmente, para que a igreja não seja uma igreja fraca espiritualmente, ela precisa fugir do pecado e renunciar aquilo que foge à palavra de Deus. Talvez o pastor não esteja vendo aquilo que nós fazemos, talvez o pai, a mãe, o esposo, a esposa, os filhos não estejam vendo aquilo que nós fazemos. Mas em Zacarias está escrito que Deus tem 7 olhos como chama de fogo, que contempla tudo o que acontece e o que se passa sobre a face da terra. E no dia do juízo, tudo aquilo que nós fizemos, falamos ou praticamos, vai ser cobrado pelo nosso Deus. Haverá uma prestação de contas. Naquele grande dia vai ter pastores, naquele grande dia vai ter missionários, naquele grande dia vai ter desviados, naquele grande dia vai ter aquele que rebandepla, enganou pessoas, naquele grande dia terão os mentirosos, que terão de prestar contas diante de Deus. A gente pode fugir hoje, mas em algum momento haverá uma prestação de contas, diante do altar do Senhor. É por isso, irmãos, que a gente precisa clamar a Deus e pedir misericórdia, porque as misericórdias do Senhor e a sua bondade, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Se o Senhor tirar a misericórdia da vida de alguém, é só tragédia, fatalidade, doenças, coisas terríveis. Diga para o seu irmão, esteja posicionado para vencer e para permanecer. Tem gente que vence segunda e terça, mas na quarta cai. Aí fala assim, eu não tenho força, eu não sou capaz. Não é verdade? Aí faz e fala, eu fiz porque eu sou humano. Fala assim, queima Jesus. Queima Jesus. Naquele dia vai ter gente que vai falar isso. Eu sou humano. Eu fiz que a minha carne é fraca. E o que Jesus vai falar? Apartai-vos, pois, de mim, vós que praticais a iniquidade. Deplacergia. De fato, nós não temos capacidade, mas há um Espírito que nos fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13, está escrito, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga para o seu irmão, você pode renunciar. É porque a gente não quer, mas a gente pode. Muitas vezes não quer, que nem Jonas, a gente foge, mas a gente pode. Deplasurgia. Se nós queremos fazer algo, Deus vai nos capacitar para que a gente venha concretizar. Porque é uma luta, irmãos. Em vão lutar contra o Espírito de Deus. Porque em algum momento ele vai vencer. Jonas, ele quis fugir. Deus falou, levanta-te, vai e prega a grande cidade de Nínive. Porque o pecado dele chegaram até a Menarina. Jonas se levanta, mas para fugir. Deus manda tempestade, Deus manda vento. Deus manda, os marinheiros perdem as suas cargas, tem que jogar no mar, acontece prejuízo. Tem pessoas que estão assim, estão tendo prejuízo, estão passando pela onda, estão passando pela tempestade, estão quase para se jogar do barco para tentar suicídio. Mas Deus fala para alguém que está aqui, mesmo que você tente, eu mando um peixe, porque você só vai morrer quando chegar o meu tempo de te levar. Mas enquanto não chegar o seu tempo de morrer, você pode pedir a morte, você pode falar que não aguenta mais, você pode falar que não vai querer obedecer, que Deus vai tratar com você. Chega, acabou glória nessa noite. Deus tem suas formas de tratar com o homem. Deus está presente aqui nessa noite. Eu sinto ele aqui, meu irmão. Devassurga, até que Deus ele faz com que o peixe engula Jonas. Depois de 3 dias ele é cuspido na praia e aí sim obedece a palavra do Senhor. Mesmo não querendo, mas tem que obedecer. Muitas vezes a gente não quer. Nem sempre a gente quer. Eu lembro que uma vez
Eu estava precisando pagar uma conta e alguém me deu o dinheiro que eu precisava para pagar aquela conta. E eu fui para a igreja. E havia uma pessoa que estava lá e Deus falou, dê a oferta que você recebeu para fulana. E eu falei, não, Senhor, não quero não. O Senhor sabe o que é que eu estou precisando. Acabei de ganhar e eu vou ter que dar? Não vou não. Irmãos, pois Deus ficou o culto inteiro trabalhando no meu coração. Eu peguei e fui dar. E falei, ó, Deus mandou te dar. E ela falou assim, irmão, não precisava. Eu falei, pegue logo antes que eu desista. Pega. E obedeci, Deus supriu 3 vezes mais do que eu entreguei para aquela irmã. Às vezes a gente não quer, mas é melhor fazer não querendo, do que querendo fazer e não fazer. Como assim? Tem gente que sabe o que tem que fazer, conhece a Bíblia toda, mas não faz. Agora tem gente que não quer fazer, mas Deus convence e acaba concretizando aquilo que Deus mandou. Aleluia, por isso que a palavra do Senhor diz que é melhor aquele servo que diz não, mas que pratica, do que aquele que diz sim, mas não faz absolutamente nada. E aqui o apóstolo Paulo continua, para que depois que vocês resistam, vocês permaneçam inabaláveis. Versículo 14, portanto fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Em primeiro lugar, no capítulo 14, ele começa a falar a respeito das armaduras espirituais, para que a gente possa vencer. E a primeira peça da nossa armadura é o cinturão da verdade. É o cinto que segura a sua calça em pé. É o cinto que fechava e que firmava toda a armadura. Se não andarmos na verdade, a nossa armadura ficará frouxa diante do altar do Senhor. João capítulo 8, versículo 44 diz que o pai da mentira é o diabo. Portanto, aquele que pratica a mentira se torna filho dele. Para que a gente possa estar revestido pela armadura de Deus, a gente precisa ter uma vida baseada na verdade. Verdade que eu digo aqui não é somente sinceridade. Porque tem gente que fala, eu sou sincero diante de Deus. Mas não adianta a sinceridade se for sinceridade pautada na mentira e pautada no pecado. Tem que ser uma sinceridade baseada na Bíblia, na vontade do Senhor. Tem gente que é sincero, que fala assim, eu sei que não posso fazer e faço. Não adianta. Tem que falar, eu sei que não posso fazer, eu quero fazer, mas eu não vou fazer. É assim que Deus quer. Então, primeira peça, coloque o cinturão da verdade. Segundo lugar, vestindo a couraça da justiça. A couraça, ela é colocada nessa parte aqui, ó. Fica de pé, irmão Carlos. Melhor, fica de pé, Frank. Pode sentar, irmão Carlos. Fica de pé, Frank. Vem cá. Tá vendo a blusa do Frank? A couraça é colocada nessa parte aqui, ó. Protege os órgãos vitais. Protege o pulmão, protege o fígado, protege a coluna, protege o coração. Pode se assentar. A armadura da justiça. Ou seja, ele está dizendo, para que você possa se vestir com a couraça da justiça, você precisa fazer o que é certo. Para que você seja livrado de passar por constrangimentos, para que você seja livre de se envolver em problemas, faça o que é certo. E a couraça da justiça estará sobre ti. Obedeça a palavra do Senhor, coloque essa couraça da justiça de Deus. Mateus capítulo 5, Jesus vai declarar assim, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque será misericórdia. Cadê os irmãos que lê Bíblia aqui nessa igreja? Serão o quê? Saciados. Justiça, fazer o que é certo, em todas as áreas da nossa vida. Segunda ferramenta. Terceira, versículo 15, tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Alguém já sonhou que estava descalço? Ninguém? Mais alguém sonhou que já estava descalço? Os nossos pés precisam estar preparados com a bota da preparação do evangelho da paz. Tem gente que recebe oportunidade, vem aqui à frente e fala assim, eu não estava preparado, eu não estava esperando, eu não imaginei que esse dia ia chegar, sendo que o apóstolo Paulo fala para Timóteo que o bom obreiro deve estar preparado para toda boa obra. Nós devemos estar preparados para pregar, nós devemos estar preparados para louvar,
Nós devemos estar preparados para lavar uma igreja. Nós precisamos estar preparados para ir na casa de um dos nossos irmãos, oferecer ajuda, oferecer socorro. O bom obreiro deve estar com as botas calçadas, com a preparação do Evangelho da paz. Eu primeiro não me preparo para fazer, eu primeiro não faço para depois me preparar. Eu tenho que estar preparado para que a oportunidade chegue na minha vida. Então repita comigo: cinto da verdade, couraça da justiça, botas do Evangelho da paz. Quarta ferramenta da sua armadura, versículo 16: segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo, ele serve para quê, irmãos? Para proteção. Tem gente que tem a mente perturbada. Tem gente que conviver com ele é só misericórdia. Tem gente que tem uma convivência dificílima, porque são pessoas que acreditam em tudo que ouvem. São pessoas que são sempre atingidas por tudo. Vem notícia de crise, já começa a perder a paz. Vem notícia de terremoto, lá na China, já fala, meu Deus, vai chegar aqui no Brasil. Não é verdade? Acontece um problema, já fica desesperado. A palavra do Senhor diz, em Salmos, que o justo, ele não se atemoriza quando ele recebe más notícias, porque ele tem uma fé forte e firme no Senhor. Deus fala para alguém que está aqui, não perca os seus cabelos por causa das dívidas que você tem que pagar. Não fique tão preocupado com o dia de amanhã, a ponto de se esquecer de viver o hoje. Deus vai suprir no teu amanhã. Segure o escudo da fé. Quando o diabo lançar um pensamento, quando alguém te falar uma palavra de derrota, exerça o escudo e a palavra de Deus como proteção. O diabo, em Lucas capítulo 4, olha para Jesus e fala, se tu és o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. E Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Ele usou o escudo da fé. Deus está revestindo nessa noite pessoas com armaduras espirituais para combater os dardos inflamados do maligno. Versículo de número 17, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A salvação, a convicção da salvação, a certeza da nossa salvação, ela serve como um capacete para blindar a nossa mente do abandono, de sentimento de solidão, da desesperança. Quem aqui tem convicção que teu nome é escrito no livro da vida, levanta a mão. Quem tem convicção que teu nome é escrito no livro da vida, aqui levanta a mão. Se você não tem, você está sem capacete e a sua mente está fragilizada. Tenha o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A nossa espada não deve ser a nossa língua. A nossa espada não devem ser armas. 38, uma faca. Alguém conhece o crente pistoleiro aqui? Se brigar com ele no trânsito, ele saca a arma, a pistola. Se brigar na rua, ele anda até com canivete no bolso. Sabia disso? Anda com canivete, porque se alguém vir, ele pega o canivete e esfaqueia. Fala, queima Jesus. A espada do crente é a palavra de Deus. Portanto, ela deve ser usada para proteção e para ataque. Não, o crente não fica somente esperando ser atacado, irmão. Mas ele também se posiciona como alguém que ataca, que saqueia o inferno. Marcos capítulo 16 está escrito, ide por todo mundo e pegai todo tipo de profecia. Está escrito isso? Ide por todo mundo e se escondei do maligno. Está escrito isso? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse vídeo aqui, essa pregação está sendo gravada para que mais pessoas possam ter o alcance dessa palavra que está sendo ministrada aqui nessa noite. Tenha posição ativa diante do inimigo.
Rebasurgia. Deplacergia. Ah, mas eu tenho medo. Deus falou no momento do louvor que nós vamos ver sinais acontecendo. Demônios se manifestando. Pessoas com obra de feitiçaria caindo por terra. Vocês vão ver, irmãos, o que Deus vai fazer. Tem uma posição ativa diante disso. E prosseguindo, para já chegar ao fim da mensagem. Versículo 18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem no momento de necessidade, não somente. Orem quando vocês estiverem precisando. Não, orem em todo tempo em Espírito. Tem gente que assim, vai acordar de madrugada para orar e tem que acordar a casa toda. Vai cantar um hino da harpa, tem que acordar a casa toda. Aí todo mundo se vira contra essa pessoa e a pessoa para de orar e fala assim, ninguém está me ajudando, o inimigo está se levantando, prefiro não incomodar. Orem em Espírito, você não precisa abrir sua boca. Você pode orar aqui, na sua mente. Você não precisa cantar para todo mundo ouvir na sua vizinhança. Você pode cantar no seu espírito. E Deus ouve da mesma forma, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E vigiem em todo tempo. Deus fala para mim e para você nessa noite, vigia. Vigia com os pratos do diabo. Vigia com as propostas do inferno. Vigia aonde você tem colocado os seus pés. Vigia aonde você tem gastado o seu tempo. Vigia aonde você tem colocado o seu dinheiro. Porque nós estamos participando de uma batalha. E nós vamos vencer ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Você vai orar apresentando a sua vida, pedindo para que Deus venha te revestir com as armaduras espirituais, para que você possa vencer e permanecer inabalável, em nome do Senhor Jesus, amém? Estou sentindo um sono fora do normal, é demônio, ora, repreenda, não consigo orar, estou sem força, é batalha, repreenda, não quero ir para a igreja. Você acha que é Deus que está assim, não quero que você vá para a igreja hoje, quero te dar um livramento, fique em casa, é Deus? Não, irmão. Nessa noite, nesse momento, ore e exerça a sua autoridade e peça revestimento que eu vou orar por você, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, meu Pai, a Tua palavra diz em Efésios 6,10, quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Senhor, nós cremos, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra as hordas espirituais da maldade, e eu te peço, se há alguma vida que entrou aqui, nessa noite, sem revestimento, sem armadura, sem capacete, sem espada, sem escudo, sem couraça, sem cinturão, sem as botas com a preparação do Evangelho da Paz, se alguém que entrou aqui sem estar orando, Deus, eu te peço, desperta, reverte, fortalece em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo demônio que tem se levantado, que todo principado, potestade maligno, todo espírito enfiado das trevas, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, sai, fortalece as nossas vidas, meu Pai, e nos fortalece segundo a força do Teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê um salve de palmas bem forte, para o Senhor Jesus Cristo.